Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sou o pastor Ricardo Martins e hoje vamos dar continuidade com a terceira e última parte da série Direção Divina. E o quinto princípio é servir. Mateus capítulo 23, versículo 11 diz: Mas o maior dentre vós será vosso servo. Servir aos outros parece ser algo que não é tão natural, pelo fato de gostarmos das coisas do nosso jeito. Não é algo que tenhamos orgulho, mas infelizmente é verdade. Por natureza, somos pessoas egoístas. Pense nisso, você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. De acordo com Jesus, a vida não é toda sobre nós. Mas ainda assim, tudo em nossa cultura tenta nos dizer para fazermos as coisas do nosso jeito. Uma das maneiras mais rápidas de esquecer sobre Deus é ser consumido com o eu. Jesus tinha as palavras bem diretas para aqueles que queriam segui-lo. Ele disse em Mateus capítulo 16, versículo 24: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus quer que trilhemos o seu caminho. Jesus fez uma declaração importante se referindo à importância de servir e fazer a vontade de Deus. No capítulo de João, número 4, versículo 34, ele diz: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Imagine poder dizer: A minha comida é servir a Deus. A minha comida é agradá-lo. A minha comida é completar a tarefa que Deus me deu para fazer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e concluir a sua obra. Esse é um tipo diferente de alimento. Isso é viver na direção divina. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 13 e 14, diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus quer que contribuamos em vez de consumirmos. Deus não nos criou para sermos compradores, Ele nos criou para sermos doadores. Em vez de nos concentrarmos só nos nossos desejos, somos chamados a nos concentrar nas necessidades dos outros. Deus nos criou para servir, e esse tipo de vida vai mudar a sua história. Pense nisso, as histórias que você ama relembrar são aquelas que você mais ajudou. É quando você ajudou o vizinho, é quando você se envolveu na igreja, é quando você doou alguma coisa. Isso porque fomos feitos para servir como Jesus fez na terra. A decisão de servir pode não parecer natural para você, nem sempre foi, mas percebemos que servir não é algo que fazemos. Somos chamados para ser servos, porque quando servimos, nos tornamos como Cristo. Faça essas perguntas a você mesmo. Deus, como o Senhor está me chamando para servir? Quem o Senhor está me chamando para servir? Onde o Senhor está me chamando para servir? E o sexto princípio é conectar-se. Provérbios 13, verso 20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quando percebemos que fomos feitos não só para servir na igreja, mas para servir aos outros como igreja, a conexão com as pessoas tornou-se primordial. Você não pode servir sem se conectar. E suas conexões mudarão as histórias que você contará amanhã. Isso tem sido verdade ao longo de toda a história. Basta considerar o homem que escreveu mais de um terço do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Paulo nem sempre foi cristão. Antes de ser um seguidor de Jesus, ele era Saulo, de uma cidade chamada Tarso, um sujeito furioso que perseguia os cristãos. Mas depois de perseguir a vida daqueles que acreditavam que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, Paulo tornou-se um deles. Sua mudança foi tão grande, tão radical, tão transformadora,
que Saulo, que teve o seu nome mudado para Paulo, imediatamente quis contar aos outros sobre Jesus. O problema era que nenhum cristão confiava nele, e por razões óbvias. O livro de Atos coloca isso de forma simples. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo de Jesus. Saulo tinha um problema: ele não tinha credibilidade com os outros cristãos. Então ele procurou alguém que lhe desse a chance de compartilhar sua nova paixão. A decisão de Saulo de se conectar-se não mudou apenas a história dele, mudou a história. Veja bem, Paulo só precisava de um amigo para alterar o curso de seu destino, e esse amigo era um homem chamado Barnabé. Provérbios 18, verso 24 diz: "O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão." Barnabé arriscou levar Paulo aos apóstolos, que eram os líderes do povo que Paulo estava tentando exterminar anteriormente. E o que aconteceu? O novo amigo de Paulo, Barnabé, apostou sua reputação nele. E por causa de Barnabé, os outros discípulos deram a Paulo uma chance. O resto é história. Você só precisa de uma amizade para mudar o curso de sua história. Você precisa de uma amizade para ter um casamento melhor. Você só precisa confessar para superar um vício. Você só precisa de uma conversa para ficar em melhor forma. Você só precisa de um mentor para entender seus talentos e tornar-se um líder melhor. Pergunte-se a si mesmo: o que eu preciso fazer para me conectar com as pessoas certas? E pergunte também: existe alguém que eu precisa me desconectar? E o sétimo e último princípio é confiar. Josué capítulo 1, versículo 9 diz: "Não foi isto que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar." Existem alguns lugares no mundo onde o clima pode mudar muito rápido e drasticamente. Pode um belo dia ensolarado de primavera se tornar no dia seguinte um dia de frio e com muita neve. Por mais dramática que seja esse tipo de mudança, não é nada comparado à temporada de tornados. As tempestades aparecem a rodopiar do nada. Da mesma forma, essas mudanças acontecem em nossas vidas. Um pastor contou que conversou com uma senhora em um jogo de futebol do seu filho, que tem lutado contra alguns problemas de saúde. Ela explicou como esteve perto de Deus anos atrás e costumava estar envolvida com a igreja. Mas quando ela começou a passar por algumas provações muito sérias, ela questionou por que Deus permitia isso na vida dela. Ela, já em lágrimas, disse: "Como posso adorar um Deus em quem não posso confiar?" Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: "Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?" A pergunta dessa senhora atinge o centro de uma das maiores decisões da nossa vida. Se vamos confiar que Deus é bom quando a vida não é. A nossa resposta à dor e aos desafios diz muito sobre o nosso futuro. Por sua própria natureza, a fé exige confiança em algo ou em alguém que nem sempre é previsível ou compreensível pelos padrões humanos. Se formos honestos, a maioria de nós quer uma prova irrefutável da presença benevolente de Deus em nossas vidas. Isso não é novo. Lembre-se da dúvida de Tomé. Depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, Tomé disse que não acreditaria a menos que visse a prova. E, em vez de ficar furioso e deixá-lo de lado pela falta de fé, Jesus graciosamente mostrou a Tomé suas mãos perfuradas. Lembre-se dos discípulos na tempestade. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ia se enchendo de água. Mas no meio da tempestade, os discípulos não estavam sozinhos, pois Jesus estava dormindo na polpa do barco.
Salmos número 20, versos 7 e 8 diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Pessoas como nós, como a senhora do jogo de futebol, como Tomé e os discípulos, tendem a pensar que não estariam passando por uma tempestade se Deus estivesse realmente conosco. Mas não é assim. Com Jesus no barco, as tempestades ainda podem sacudir, mas não vai afundar. Ele está com você, tanto em um dia de primavera, quanto no pior tornado imaginável. Ele não está apenas com você, Ele é por você. E se Ele está com você, quem pode ser contra você? Confie em Deus na batalha que você está travando. Confie a Ele o futuro do seu cônjuge. Confie a Ele seus filhos. Confie a Ele sua carreira. Confie a Ele a sua saúde. Confie a Ele as suas finanças. Confie nele sem reservas. Ponto final. E eu quero encerrar essa série orando com você. Senhor meu Deus, meu Pai, quero agradecer pelas nossas vidas, agradecer por essa série, que eu sei que será uma bênção na vida dos seus filhos. Pai, eu confio no Senhor, confio a ponto de começar uma nova história e parar com aquilo que não lhe agrada. Confio no Senhor permanecendo na sua palavra e indo sempre em frente, independente dos obstáculos que eu venha enfrentar. Confio no Senhor o suficiente para poder dar a minha vida para servir e conectar com as pessoas. Confio que o Senhor está presente comigo no meio das tempestades da minha vida. Obrigado por estar guiando meus passos e me dando a sua orientação divina, em nome de Jesus. Amém. E aqui encerramos a nossa primeira série. Se você gostou, eu te peço para se inscrever no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu joinha. E não se esqueça de compartilhar com seus familiares e amigos. E para você que gostou dessa série e gostaria de poder aplicá-la como estudo na sua igreja ou como um plano diário para a sua vida, eu vou lhe presentear essa série toda em PDF. Para isso, mande um e-mail para avivabrasil2020@gmail.com com o título Série Direção Divina. Que Deus te abençoe e até a próxima série.